Exatamente. Chacon, muito bom dia para você também, né? Já queria entrar nesse assunto, então, depois quero ouvir o Renan e quero ouvir o Fernando Camargo também, né? Primeiro falar do jogo, Chacon, falar da situação do Henrique Carmo. Tivemos até uma situação que envolve Henrique Carmo aí no grupo do São Paulo, que a gente vai comentar aí depois, né? Dessa coisa interna. Agora, do Yang, né? Queria que você falasse um pouco do jogo do Yang nesse sábado, porque eu fiz um vídeo aqui ontem também e é o seguinte, cara, eu tenho essa opinião, né? E aí não sei o que você acha, Chacon. O São Paulo, ele, assim, não pode virar uma máquina de triturar goleiro da base. O Perry foi a mesmíssima história, né? Ele entrou contra o Rentistas, saiu errado ali na Copa Libertadores, ele sofre o gol, e aí o Perry não serve mais, é um goleiro que não serve para jogar no São Paulo, aquela história toda. Ok, correto. Ele não assim, poderia ter dado esse toque pro Lucas Lima, né? Tinha que ter bicado a bola tudo mais. Mas essa máquina de triturar, né, jogador, triturar goleiro da base por erro, cara, goleiro é posição ingrato, cara, tava cru no jogo, sem ritmo, a falta do ritmo, você também não consegue ler muito o tempo das jogadas, o tempo do jogo, deu aquela entregada e algo que ficou marcado, mas ele até conseguiu recuperar no jogo, conseguiu ali dar aquele corte no Derek Lacerda, depois fez um jogo mais ou menos, tudo mais, mas eu não acho que é para condenar e para encerrar o destino dele, ceifar o destino dele, encerrar a carreira dele com 5 minutos que ele falhou. Mas queria que você falasse um pouco do jogo e da situação do Yang, Chacon. Bom, vamos lá então. Primeiro, um abraço para todo mundo, Renan, Gabriel, o nosso Fernandão, para o pessoal ligado aqui com a gente. Sobre o jogo, eu mantenho a minha posição sobre o que a gente falava da partida antes dela rolar. É um jogo do descarte, é um jogo para você não considerar ou fazer grandes avaliações sobre ele, nem para o bem nem para o mal. É um jogo que você tem que acabar desconsiderando qualquer avaliação mais crítica sobre ele. Você pode fazer uma análise pontual. Nessa partida, jogador X foi bem, nessa partida, jogador Y não foi bem, nessa partida, jogador Z se encaixou legal, pode ser uma alternativa para o futuro. Acho que isso dá para fazer. O que não dá é para decretar as coisas como definitivas por conta de uma partida com um time reserva, com a presença de diversos jovens desentrosados nos treinamentos, né? Jogadores que foram para o banco de reservas para compor elenco, né? Que não estão no dia a dia da Barra Funda. Então, soma tudo isso, acho que é uma partida para o descarte. E para uma partida de descarte, um empate em 2-2 fora de casa, para mim, é um resultado positivo. Eu não consigo ver de forma diferente. Não consigo ver, mas é o Lanterna. Sim, situações diferentes, contextos diferentes. O contexto é de um São Paulo focado na Libertadores, ponto final. Ponto final. Sobre atuações individuais, eu acho que o Henrique entrou querendo jogo, querendo mostrar que é uma peça a ser utilizada, a ser considerada. Isso não quer dizer que ele é um gênio do futebol mundial. É o que eu estou falando. Você não pode avaliar como algo definitivo, para o bem nem para o mal. Mas ele entrou mostrando vontade. E é isso que a gente espera num jogo com a reservada, com a molecada. Que eles entrem mostrando vontade. E eu não penso diferente sobre o Yang. Eu não acho que ele não teve vontade. Ele errou. Errou. Eu já errei. Talvez até hoje já tenha errado alguma coisa. Gabriel, Renan, Fernandão, pessoal no chat, todo mundo erra. E ele é um garoto que estava 4 anos sem entrar no campo, sem jogar uma partida. 4 anos para um goleiro. E ele ainda teve a personalidade, o culhão, e com todo respeito, sei que tá de manhã, as bolas, ainda de dar um drible depois de errar. Ele ainda foi, macho de dar um drible depois de errar um negócio que concedeu um gol. Ele podia abalar o psicológico dele de uma vez, e não abalou. O que eu acho assim, isso não quer dizer que ele é o Courtois. Eu fiz a comparação com o Courtois porque ele é gigante igual o Courtois, né? Ele tem, sei lá, 2 metros e pouco, né? O Courtois também é enorme, um poste, né? Mas ele não quer dizer que ele é o novo Courtois, um novo super goleiro do futebol mundial. Mas é uma questão que o Renan ele defende com o Patrick, por exemplo. Aí é uma questão de
de enxergar valências ou não, e aí é da opinião de cada um, mas o Renan defende o quê? Continuidade para o Patrick. Não dá para dar continuidade, ou para outros jogadores, né, da linha, para ver, para avaliar e tudo mais. Eu só usei o Patrick como um exemplo. O Yang é mais difícil ter essa continuidade, mas não pode, por uma partida, descartar. Estavam fazendo isso no Twitter com o Mike, cara. Até o gol dele. Eu fiz questão de retweetar, depois o rapaz apagou. Mas o cara já tava lá, partida do Mike, tá vendo? Não era para ser titular, ele vai lá e faz o gol. Ele escolheu a pior pessoa para tentar triturar da base no dia. Ele podia ter até escolhido o Yang, né? Mas não, ele escolheu o Mike, o cara vai lá e faz o gol que leva um pontinho para o São Paulo. E o Mike não fez uma partida brilhante, claro que não. Ninguém tá falando isso. Mas é a mania de triturar os jogadores jovens do São Paulo. E isso vem da própria torcida. E uma torcida, uma parte da torcida, que não entende que o São Paulo só está respirando ainda, está internado financeiramente, mas só está respirando ainda porque vendeu muita gente. Está nos aparelhos. Está internado não, está nos aparelhos. Está nos aparelhos. UTI total. Mas só está lá porque está vendendo galera de Cotia. Então tem que ter paciência. Molecada vai errar. E esse era um jogo para errar. Tudo isso para falar. Esse era um jogo para descartar, para errar, para testar. E se perdesse, paciência. O jogo importante está amanhã. Depois de amanhã, passando, terão 2 jogos que são mais importantes do que qualquer outro, que serão os das quartas de final. Caiu amanhã, todos os jogos até o final do ano são importantes para garantir uma vaga da Libertadores. A matemática é simples. Não precisa ser um expert para entender. Renan, queria o seu também, enfim, seu comentário, a sua visão em relação ao Yang, né, que você tinha comentado, porque é um pouco disso também, né? A gente teve o caso do Lucas Perry, que é um corte da história recente, teve também o fato do Thiago Couto. Esse não acho que era um goleiro de nível técnico tão apurado, né? Nem na base mostrava muito isso, mas era um jogador também que poderia ser útil para esse plantel, e aí gera um pouco dessa máquina, gera um pouco, né, dessa rotação que a gente comentou. E aí eu queria te ouvir em relação ao Yang e aos próximos passos, né? Porque Malemar é um jogo, assim, acho que tem um jogo certo para falhar, mas não é um jogo de mata-mata, não é um jogo imprescindível para entrar no G4. Então o Malemar, ele falhou num jogo que dava, entre aspas, né? Que não era um jogo assim que ceifa de vez a sua carreira. Mas aí tem que ver o próximo passo, né? Tem que ver com qual confiança ele joga a próxima partida. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E, de novo, reitero minha opinião aqui. Era para ter sido testado no Paulistão. Não foi. E aí agora sobra para a temporada correndo. Queria te ouvir, Renan. Vou falar a respeito do Yang. Só um detalhezinho a respeito do menino do Mike, que o Chacon falou que o pessoal estava descendo a porrada nele aí. Quem viu o jogo do Sport contra o Grêmio, fora de casa, na única vitória que o Sport teve, o Léo Pereira, menino que jogou em cima do Mike, o Léo Pereira, ele acabou com os 2 laterais, no mesmo jogo com os 2 laterais do Grêmio. Ele acabou com um no primeiro tempo, o Mano tirou, colocou outro, ele acabou com os 2, ele acabou com o jogo, o Léo Pereira. E quando eu vejo a escalação com uma linha de 4, com o Mike, eu falei, misericórdia, bicho. O menino, o Léo Pereira, a velocidade que tem, muito bom no 1 para 1, com confiança, ele, meu Deus do céu, que Deus abençoe o Mike, que Deus proteja o Mike e o Alan Franco ajude ele ali. E para mim, foi relativamente tranquilo. O Léo Pereira não fez nada daquilo que eu esperava que ele pudesse fazer com o Mike. O Mike suportou muito bem. Teve um lance lá no comecinho do segundo tempo, que ele dá uma caneta no Mike, o Mike só apoia o braço, ele cai, se joga e dá falta. Nem falta foi. Mas ele toma a caneta e já vira e já estava recuperado já na jogada. Então, principalmente quando se joga na linha de 4, a gente tem que analisar o lateral direito de uma outra forma. Muito mais do ponto de vista defensivo. E nesse ponto, o Mike, para mim, foi tranquilo. Tranquilo. E depois ele faz o gol ainda. E eu não estou falando por causa do gol, não. O gol foi um mero detalhe de um chute, desviou e não sei o quê. Não é por causa disso que eu estou falando, não. Certo? Agora vamos lá quanto ao Yang. O Yang, a gente não deve, obviamente, é apenas um jogo. Só que é uma falha muito complicada, bicho. A única bola que foi no gol, e que foi gol de fato, ele não tinha como defender a bola, né? Aí tá na conta do Alan Franco,
um pouco do Sabino, mas está mais na conta do sistema defensivo, principalmente do Alan Franco. Então, se ele minimiza esse erro, porque isso aí é o beabá do futebol, a gente está falando do beabá do futebol, a gente não está falando ele soltou a bola, e se ele solta a bola no pé do cara, o cara faz um gol, se ele toma um gol debaixo das pernas num chute de longe, cara, eu ia falar, é ritmo de jogo, é o gramado, esse lance não. Esse lance ele não pode cometer esse erro. Ele não pode, é o beabá do futebol. O jogador que tem que passar mais e maior segurança para mais de 20 milhões de pessoas é o goleiro. E ali, naquele ponto do campo, daquela forma, ele não pode cometer aquele erro. O Alan Franco estava sozinho do lado direito. Do sub-12, do sub-13, do sub-15, quando eu cheguei de São Paulo. Aqui não se corre risco. Joga para lateral, principalmente goleiro, chuta para frente. Então imaginamos que ele chutasse a bola para frente e tomasse apenas o gol que ele tomou lá, que para mim era indefensável. O menino cabeceou bem, não tinha como defender. Temos um goleiro reserva. Temos um ótimo goleiro. Hoje, querendo ou não, eu sei que todo mundo está falando, não é para crucificar o menino. É para, na entrevista, dar moral, mas chegar ali dentro e falar, Yang, não pode. Depois ele teve confiança, ele cortou. Não pode. Ele poderia colocar a carreira dele a perder ali. Gente, ele está jogando no São Paulo. É o jogo de errar. Ele está jogando no São Paulo Futebol Clube. Imagina que ele tenta dar o corte ali, perde a bola e toma outro gol com uma falha dele jogando com os pés. A gente está ali para analisar o goleiro, se ele pega bem, se ele sai bem do gol. Ele saiu bem do gol. Vieram poucas bolas para ele defender, mas a hora que ele teve que sair, ele saiu bem. E é isso que, nesse primeiro jogo como profissional, é isso que ele tinha que ser avaliado. Se ele sai bem do gol, se ele pegou a bola que veio, aqui não deu, foi indefensável, ninguém ia falar nada. Esse erro é complicado. Desculpa, eu não posso vir aqui, depois de tudo que a gente falou sobre o Jandrei, eu não posso vir aqui e falar o contrário. É o primeiro jogo, tudo bem, mas ele tem que ser seguro. Ele tem que passar para as pessoas segurança. Com 5 minutos da estreia dele como profissional, o estádio veio abaixo em toda a bola que ele recebia. Certo? Então, essa é a minha opinião. Continuo achando que ele tem que ser o nosso reserva, não tem que ir atrás de goleiro, não tem que contratar goleiro, não tem que gastar dinheiro com essa posição, tem que ser o Yang, e tem ainda um outro menino que é mais jovem ainda, o Leandro, Rafael, com mais 2, 3 anos de contrato, e preparando esses meninos. Mas tem que ter uma conversa séria com ele. Né? Vocês imaginam que ali na frente a gente fica fora da Libertadores por causa de 2 pontos. Todo mundo bota na conta do Jandrei a nossa eliminação da Copa do Brasil. E tem todo o direito de colocar. Quando ele foi bater o pênalti, todo mundo falou que ele não precisava correr esse risco. Alguns vê como coragem, ele teve coragem, ele se impôs, ele chamou a responsabilidade. Outros falaram que ele não precisava correr esse tipo de risco. O Yang não precisava correr esse tipo de risco. Toca do lado, joga para lateral, foda-se. E segura a bola que tem que segurar. Aí sim ele ia ser avaliado de uma outra forma. É um tipo de erro, na minha opinião. Desculpa, mas eu não posso falar o contrário. Não pode ser cometido, desculpa.